Fala, meu gás nobre! Mais uma aula de Química com o teu professor JP, tudo pizza? Vem cá, foca aí comigo nesse bloco de conteúdo aqui. Vou te mostrar vários exercícios resolvidos, passo a passo e com maneiras diferentes de resolver. Tudo ok? O que é que nós estamos falando? Estequiometria. É um bloco de conteúdo que se divide em várias outras aulas. Vou deixar o card aqui para que você possa assistir às aulas anteriores sobre relações estequiométricas, levando em consideração, né, massa, mol, número de massa, entendeu? A constante de Avogadro são as relações estequiométricas que ali nós apresentamos para vocês. Nas outras aulas também, se você tem dúvida, assista reagente limitante e reagente em excesso. Também foi bem trabalhado. E hoje eu trago mais uma aula dentro de estequiometria. Aqui, ó. Rendimento da reação química. Hoje é aprender como determinar o rendimento de uma reação química. Quando fala em rendimento, você já relaciona com quem? Reagente ou produto? Com produto. Quero saber quantos por cento daquele produto vai ser formado na reação química. O que a gente espera é 100% que todos sejam consumidos para formar um novo produto. Mas nem sempre isso acontece, porque depende de alguns fatores. Depende da estequiometria, a quantidade necessária que vai reagir para formar o produto esperado. Esse produto esperado nem sempre se concretiza. E aí nós vamos buscar uma outra realidade de rendimento da reação. Quero definir aqui para você da seguinte maneira: rendimento está relacionada com a quantidade de produto que será formado de fato. Tem reação com os meus reagentes e formação de produto? Sim, tem os reagentes e vou formar produto. O produto é onde vai me dar a base para determinar quantos por cento vai, de fato, formar aquela substância. Por isso nós trabalhamos reagente em excesso e reagente limitante, que é importante aqui também. Pode cair nesses exercícios daqui para frente o excesso. Por isso você tem que saber quanto daquele que está a mais nos meus reagentes precisa ser limitado, para poder a reação se processar, esperando, teoricamente, um resultado de 100%. Mas, na prática, isso não acontece. Quer ver um exemplo? Você já deve ter feito pipoca aí na tua casa. Eu já fiz várias vezes e é interessante fazer para a gente alimentar, né? Mas o que é que o JP quer mostrar para você? Da quantidade de milho que você coloca lá para estourar na sua vasilha com um pouquinho de gordura e pitada de sal, o que é que você espera? Que todos os grãos de milho de pipoca sejam todos o quê? Estourados, não é verdade? Só que isso é o quê? O que eu espero que todos os grãos sejam o quê? Estourados, porque eu quero ter o quê? Pipoca para comer. Só que, na verdade, quando você termina aquele procedimento e destampa e vai tirar a pipoca para poder se alimentar, olha o que é que você observa. Quantos grãos ficaram sem serem estourados? Agora fala aqui para o JP, 100% ocorreu? Não. Então, assim são as reações químicas. O que eu espero, e você também espera quando está fazendo todo um processo reacional aí na sua casa, de um bolo, de uma pipoca, né, de um suco, você espera 100% que tudo dê certo. Isso é esperar, teoricamente. Por isso que eu estou escrevendo no quadro para você esquema aqui para compreender melhor. Mas, de fato, quantos por cento vai formar aquele produto? É a realidade. Então, de 100, não se esperou que os 100% fosse formado. Formou abaixo de 100. Olha o que o JP colocou para você. Rendimento, ó. Aqui, ó. Teórico é o que você espera. 100%. 100% é o teórico. Então, o resultado obtido, ele vai estar sempre para 100%, que é o esperado. Mas, olha só, o rendimento real, ele é menor que 100%.
Certinho? Deu para poder você pegar esse esquema aqui comigo? Rendimento, ele está dividido em quê? Numa comparação entre o esperado e o real. Só isso e nada mais. Rendimento é produto, e vou relacionar meus reagentes com o produto. Tá? E no enunciado você interprete. Vem cá. Olha só o esqueminha aqui para você não esquecer de como vai proceder para resolver exercício de estequiometria, de modo geral, envolvendo rendimento, tá? Rendimento, às vezes até os reagentes que se encontram em excesso. Então, eu vou te mostrar aqui duas maneiras de resolver exercício. Acredito que você vai gostar das duas, mas uma vai ser escolhida por você, aquela que você achar mais prática. Olha só. Primeiro, você vai escrever o número de mols para os reagentes e o número de mols para o produto. Galerinha, isso você não já vem fazendo nos exercícios? Eu tenho a reação química. Ponto. O que é que a gente tem escrito para vocês nas regras? Primeira linha que você faz é o quê? Escrever a proporção estequiométrica. Número de mols de todos os reagentes e de todos o produto. Primeira linha da minha tabela, que eu vou escrever, é a proporção estequiométrica em números de mols. Segunda linha, o que é que está escrito aqui? A segunda linha, fazer as transformações para deixar na mesma unidade de medida. Olha aqui, ó, as conversões. Você vai efetuar, vai realizar, vai fazer as conversões, as transformações de quem? O número de mol para massa. Número de mol para número de moléculas. Número de mol para volume. Isso vai depender do enunciado da questão, tá? Se liga, não é que isso é regra, transformar número de mol para número de moléculas, para massa e para volume, por exemplo. Não, você vai ter que trabalhar na relação para deixar iguais. Se o problema deu massa, e eu escrevi a primeira linha em número de mol, o que eu vou ter que fazer? Transformar mol para massa. Se ele me deu, na minha questão lá, a receita que eu falo, número de moléculas, eu tenho que converter número de mol para número de moléculas. Ou número de moléculas para mol, para que tudo fiquem iguais, tá ligado? Então, aqui, ó, segundo passo, fazer as conversões ou transformações para igualar. Igualar o quê? As unidades de medidas. Se aqui eu estou usando mol e o meu enunciado forneceu toneladas ou massa, eu tenho que transformar mol para massa, para ficar iguais. Terceiro passo e último. Dados da receita. O que é esse dado da receita? Eu vou no enunciado e lá está dizendo a quantidade, né, em massa, ou a quantidade em mol, ou a quantidade em moléculas, de uma determinada substância que vai reagir, certo? Que vai reagir para formar determinados produtos. Ou que o enunciado me dê a quantidade da receita em massa, por exemplo, tanto de reagentes quanto de produtos. E aí você vai trabalhar na estequiometria, fazendo essa segunda linha, as conversões para deixarem iguais. Quero trazer vários modelos de exercícios aqui resolvidos para vocês, mas que foquem, ó, podem até printar aí, faz favor, tira um print para facilitar depois aí a resolução dos seus estudos, tá? Primeiro passo, número de mols, tanto dos reagentes quanto do produto. Segunda linha, você vai fazer as conversões. Terceira, eu vou pegar os dados da receita, que vai vir no enunciado, e vou multiplicar, nem falei isso, né? E vou multiplicar pelo rendimento. É um macete. Esse rendimento vai aparecer lá no meu enunciado, dizendo rendimento 70%, 100%, 80%, enfim, o que aparecer no enunciado, se tratando do rendimento real da reação, porque o teórico é 100%, mas o que nós vamos, de fato, encontrar é a realidade. De 100%, 100% não vai ser processado.
vai ter uma quantidade abaixo de 100%, isso que é menor que 100% o real. E aí, o que é que eu faço? Pego o rendimento lá no enunciado, multiplico pelos dados da receita, que pode ser mol, pode ser massa, pode ser volume, pode ser número de Avogadro, tá? Isso eu ainda chamo a atenção aqui para você, ó. O rendimento você vai colocar do lado dos reagentes. Então, eu tenho reagente e tenho produto. Vou trabalhar o rendimento do lado dos reagentes, como incógnita. E se ele pede rendimento, eu coloco o R de rendimento. Mas se ele fornece o rendimento, eu coloco o valor do rendimento, né, multiplicado pelo valor da massa que é fornecida no enunciado. JP, vamos ao que interessa. Depois dessa transição, eu vou passar um modelo de exercício para vocês. Não se esqueça que rendimento é uma relação do meu reagente com o produto, buscando, de fato, uma realidade com base naquele teórico, no esperado, né? A gente espera que tudo dê certo, não é verdade? Mas nem tudo vai dar certo. Se tratando de reação química, nós temos que encontrar o verdadeiro valor do produto a ser formado. Tranquilo, pizza? Vou mostrar para você aqui o seguinte. Vou colocar aqui como exercícios, tá? Nós vamos explicar aqui passo a passo. Só um minutinho, para você enxergar lá. Olha só esta reação. Número 1. E não esqueça também de fazer balanceamento. É importante, né? F2O3 mais carbono, setinha, ferro, mais monóxido de carbono. Então, olha só o que está acontecendo nesta reação. Ok? Depois nós vamos procurar números para balancear. Nem sempre 100% vem balanceado e você tem que encontrar de fato. Aí ele diz o seguinte, o enunciado da questão, né? O enunciado da questão. Usando 480 gramas, aí tem um enunciado bonitinho, bem contextualizado para você, tal e coisa e tal, né? Usando 480 gramas de hematita, usando 480 gramas de hematita, e sabendo que o rendimento é de 80%. Qual a quantidade de ferro produzido? Qual a quantidade de ferro produzida em gramas? Olha só que questão. Presta bastante atenção aí, hein? Diz que vamos pegar a hematita, F2O3. Muita atenção nessa hora, porque ele vai te fornecer nomes que não é de acordo com a nomenclatura oficial do composto. Aqui você tem um trióxido de ferro, mais 3. Porque esse ferro aqui, ele tem carga mais 3, tá? Trióxido de ferro, 3 em romanos. Aí ele chama hematita, que é o minério que vai ser extraído do ferro na indústria. E aí ele diz que vai precisar trabalhar com 480 gramas de hematita, sabendo que o rendimento, rendimento vale 80%. Qual a quantidade de ferro produzida? Queridos, vamos fazer o balanceamento, porque nós precisamos escrever naquele primeiro momento
a primeira linha que se trata de número de mols, tanto do reagente quanto do produto. E ali, você tem que olhar na reação se realmente já se encontra balanceado. Quantos ferros? 2. Aqui, 1. Então, para ficar igual, eu chamo um 2 aqui. 2 mols de ferro, 2 aqui. Para não alterar, eu coloco número 1, porque eu seguro 2 ferros e 3 átomos de oxigênio. Do lado de lá, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, para assegurar a mesma quantidade, 3 mols. Então, eu tenho 3 mols de carbono aqui e 3 mols de oxigênio. Carbono aqui, para ficar igual, a 3. Olha só, porque é importante balancear. Então, esses aí são os números que nós vamos utilizar na primeira linha, que é escrevendo a proporção estequiométrica em número de mols. Tá? Aí você fala assim, o que é a receita lá, professor? O senhor fala da receita. Olha o da receita, o que é que ele fornece? É isso aqui, ó. É a massa. São os dados que ele escreve no enunciado. Porque com aqueles números de mols, a gente consegue encontrar a massa molar correspondente, com base na TP, tabela periódica. E aí, esse dado que é fornecido aqui, ó, 480, ele é o quê? É a massa da receita. Né? Então, nós vamos trabalhar com isso. Tranquilo? Deixa eu escrever lá em cima que ele forneceu aqui, ó. Ele forneceu 480 gramas para me apagar de hematita, que é o minério de ferro. E o rendimento, vamos colocar aqui com rendimento de 80%. Qual a quantidade de ferro? Ele quer saber a quantidade de ferro produzida em gramas. Ele poderia ter pedido em toneladas, em quilo. Ou seja, acha em gramas lá no final. Aí depois você converte, tá? Na outra unidade múltipla que você tem. Beleza? Então vamos apagar aqui e começar a fazer contas, tá? Fazer contas. Sempre de posse da tabela periódica, sempre de posse de uma calculadora, para poder a gente otimizar nossos tempos na resolução. Ok? Então, vamos embora. Olha só, primeira linha. Você tem 1 mol. Segunda linha. Eu preciso dessa substância aqui, pessoal? Eu preciso dessa substância ali? Não. Por que eu não vou usar ela? Não vou usar nem essa substância, tá? Nem essa substância aqui. Porque as referências da equação, ele falou da hematita e quantos gramas de ferro serão produzidos 80% de rendimento da reação. Qual é a quantidade? Então, as outras substâncias não nos interessam. Então, a gente elimina elas para facilitar o cálculo. Então, aqui eu tenho 1 mol de quem? Dessa substância. Para quantos mols aqui de ferro? 2 mols. Tudo pizza? 1 mol desse minério e 2 mols do ferro. O que é que nós fizemos aqui? Primeira linha. Depois você vem para a segunda linha. Vai ter as contas, né? E aqui você vai ter a terceira linha, que a gente já havia no início da aula colocado para você como um esquema, um macete aí para facilitar. Vem comigo. Vamos agora determinar quanto que vale a massa dessa substância em 1 mol. Aí eu vou colocar aqui o valor. 2 mols do ferro vale quanto em gramas? Vou colocar o valor aqui. Beleza? É a conversão. Lembra que a segunda linha você tem que fazer as transformações, as conversões. Então, a segunda linha está para fazer isso. Tá? Terceira linha é os dados. É a massa da receita. Ele me deu quanto lá, ó? 480 gramas, não foi?
Deu 480 gramas. Que é a massa, 480 gramas. Beleza? Vezes o rendimento. Tá lembrado? Vezes o rendimento. E quanto que é o rendimento? 80%. Tranquilo? 80%. Eu disse que a última linha você coloca o rendimento multiplicado pela massa da receita. Então, aqui você tem um rendimento, ó, de 80%. O que é que eu fiz? A massa que foi dada no enunciado vezes o rendimento. E o rendimento você coloca do lado de quem? Você coloca do lado dos reagentes. Você está vendo que essa seta aqui, ó, é como se você estivesse separando o lado da reação, reagente e produto, para você entender o cálculo. Do lado da esquerda tem reagente, do lado da direita tem produto, certo? Então, desse lado aqui é onde eu vou colocar o R de rendimento. Não esqueça, hein? Não esqueça que 80 eu vou multiplicar por 480. E aqui você vai ter o quê? X, né? Que é a massa de ferro correspondente, ó. Ok? Então, vamos aqui determinar agora, olhando na tabela periódica, quanto que vale as continhas que nós vamos fazer separadamente. Ó, ferro. Vou tirar o X aqui, só para fazer aqui o cálculo. Ferro na tabela periódica tem massa 56. Tabela periódica. Estou falando de TP. Da tabela periódica, tá? Estou indo lá na tabela periódica para me organizar. Vezes quantos átomos? 2. Vai dar 112. Agora o oxigênio. Quanto que é o oxigênio lá na tabela periódica? 16. Multiplicado por quantas vezes? 3. 48. 8 mais 2, 10. Vai 1. 4 mais 2, 6. E 1. Deu quanto? 160 gramas. Deu 160 gramas para 1 mol. Correto? Então, você tem aqui a massa correspondente. Então, 1 mol corresponde a quantos gramas do minério? 160 gramas. O que é que você fez? A conversão, segunda linha. Você está fazendo conversão. Então, você transformou a segunda linha, 1 mol para 160 gramas. Transformou 1 mol para massa. Do mesmo jeito, você vai transformar 2 mols também para massa. Porque o que ele me forneceu foi o quê? Gramas. Massa. 2. Quanto é um ferro? 56. Vezes 2. Quanto que é a massa? 112 gramas. Já está aqui, ó. 56 vezes 2. Já aproveitei do minério, né? As massas para poder multiplicar. 1 é 56. E 2 mols? 112. Cuidado para não colocar 56 aqui, ó. Porque o meu coeficiente lá é 2 mols. Tá? Então, 112. Ok? Olha lá. 1 mol tem 160 gramas do minério. 2 mols de ferro tem massa 112. Tá? Aqui a explicação com base na tabela periódica. Ok? Aí eu apago aqui, porque a gente fez essas continhas à parte. E aqui vai ser quem? O X. Qual é a pergunta? Quantos gramas de ferro são produzidas quando se tem uma reação com rendimento de 80%? Então, eu espero quanto? 100%. Só que aí já foi dado um real aqui, que é 80%. Então, 20%, tem coisas aí que você tem que descontar a porcentagem. Então, vamos fazer a continha. Multiplicando aqui que você aprendeu, ó. Produto do meio. Então, você tem 160 vezes X, que é igual produto dos extremos. Então, você vai ter 480 vezes 80%,
que é o rendimento, vezes 112, que é a massa para 2 mols de ferro. 160x, que está sempre multiplicando, né? É igual... E aí você pode ajudar nós na calculadora. Eu vou pegar a minha aqui para fazer a continha. E faça isso lá, 480 vezes 80 vezes 112. Dividido por 160. Tá ok? 480 vezes 0,8, que é 80%, vezes 112, dividido por 160, que é igual a 268,8 gramas, que é a massa produzida de ferro. Vamos nessa? E aqui, ó, quando você coloca 80%, eu até não coloquei, mas é 80 por quanto? Por 100, que corresponde a 0,8, tá? Então, 80% corresponde a 0,8. É 80 por 100. 80 por 100, 0,8. Então, nós vamos pegar aqui 480, né? 480 vezes 0,8 vezes 112. Deu 43.008. Aqui, ó. 43.008. X é igual a 43.008 dividido por 160. X é igual, né? O X da questão. 43.008 dividido por 160. Deu 268,8 gramas de ferro. Encontramos o que ele pediu no enunciado, que foi 268 gramas de ferro produzido. Tá ok? Olha só o exercício. Toda vez que o rendimento for 80%, você divide por 100 e encontra 0,8, né, pessoal? Tá? Então, 80 por 100 dá 0,8. Então, 480 vezes 0,8 vezes 112 deu 43.008. Dividido por 160 que está multiplicando. Passa a dividir. Quando você dividiu, olha só a massa de ferro produzida para 80%. Então, 268,8 gramas é a quantidade de massa de ferro produzida quando você colocou o rendimento de 80%. Ok? Guarda bem isso aí. Primeira linha, proporção do número de mols. Segunda linha, você converte o número de mol para massa, porque o dado do problema foi dado 480 gramas de hematita, vezes o esqueminha 80%, que corresponde a 0,8. Esse 80% aqui você coloca 0,8 no lugar, tá? Que é sempre dividido por 100. E ele sempre vai ser colocado do lado dos reagentes, tá? O valor do rendimento do lado do reagente. Se ele está pedindo o rendimento, se ele pedisse o rendimento no lugar de 80%, eu colocava a letra R de rendimento, a incógnita, X, tá? Um X ali para ser o R de rendimento, tá? E aqui continuaria uma outra letra. Ah, vai ter duas incógnitas? Vai ter duas incógnitas, né? Não. Vai ter o R aqui e você vai ter um valor aqui. Porque aí ele vai te dar um outro valor para produto, porque você vai trabalhar o R de rendimento.
Tranquilo? Aí eu vou apagar aqui em cima, para a gente tentar responder ela de uma outra maneira, utilizando a regra de 3 também. Deixar os dados aqui embaixo para a gente dar uma observada. Diz o seguinte, uma outra maneira de trabalhar rendimento. É uma outra maneira. Vejam só. 160 gramas é a massa molar, certo? A gente já pegou enunciado lá atrás. Então, 160 gramas é a massa de 1 mol do hematito. 160 gramas de quem? F2O3. Quantos gramas do ferro produzido? 112 gramas de quem? De ferro produzidos. Qual foi a receita dada? 480 gramas. De quem? Da mesma substância aqui. Agora, vejam que eu não coloquei o rendimento aqui. Não coloquei o rendimento. Esqueci o rendimento, tá? Isso aqui é um modo que a gente fez. Beleza. Agora eu estou fazendo outra maneira de resolver o mesmo enunciado. Aí eu coloquei a massa e joguei X. 160 vezes X é igual a 480 vezes 112. X é igual, vamos pegar o resultado aqui, 480 vezes 112. 53.760 dividido por 160. O que é que você vai obter aqui? O X, que é a quantidade esperada 100% teoricamente, correto? Então, você tem 53.760 dividido por 160. Olha quanto que você achou. 336 gramas de quem? De ferro. Tem alternativa para marcar? Lá, digamos que tenha 336 gramas. Aí você, 336 gramas é a quantidade de ferro produzida. Beleza. Mas isso aqui, teoricamente, para quantos por cento? 100%. Esperado 100%. Só que ele disse que o rendimento da reação é para ser considerado 80%. 80%. E aí? Quer que você trabalhe agora com rendimento de 80%? Ok? E aí? Tudo bem até aqui? Beleza? Aí você dá joinha, tranquilo. É outra maneira, né? Achei as massas lá correspondendo ao número de mols, peguei a massa da receita, que é 480, e joguei para X. Multiplicou cruzado, você encontrou uma massa 336. Aquilo ali é o esperado. Então, ó, 336 gramas está para quantos por cento da reação, teoricamente? Teoricamente. Ok? Esperadamente, né? Então, 100%. Só que qual é o rendimento que ele falou? A reação, ela ocorre com 80% de rendimento. Então, 80% vem para cá. Porcentagem abaixo de porcentagem. E aqui, vamos chamar de Y, para achar exatamente qual a massa de ferro produzida, tem que dar esse valor que está aqui, ó, olhando para nós. Então, você vai ter 100 Y, que é igual 336 vezes 80. Y é igual vezes 80. 26.880 dividido por 100. E aí, quando dividir, coloca um zero aqui, sobrou 10. Olha lá, o que, é que você está achando? Uma casa após a vírgula. Então, você vai ter 268,8 gramas. De quem? De ferro.
Olha só, pessoal. Bate com o mesmo valor que inicialmente a gente já havia feito. Isso é importante você caminhar com esses procedimentos aí. Beleza? Aqui, ó. Atenção, foca aqui, ó, que isso é interessante. Rendimento e estequiometria. Ó, então, obtivemos o quê? 268,8 gramas de ferro. Olha como é que bate os dois valores. Você fez o primeiro caminho, usando as 3 linhas e colocando o rendimento do lado dos reagentes, multiplicou lá e achou 268,8. Aí agora começamos a fazer uma regra de 3, sem considerar o rendimento no meio do cálculo, deixando o rendimento para o final. Então você faz a proporção normal, achou a quantidade para 100%. Só que 336 está para 100%. E 80%? Produz quanto? 100 produz 336. E 80 vai produzir menos. Por isso que eu coloquei lá no início para vocês que o rendimento real, ele é abaixo de 100%. Fica a dica aí para vocês. Tudo pizza? Tranquilão? Então, vamos fazer o segundo modelo. Então, essa primeira questão aqui você já fez aqui com o JP e viu que realmente é gostoso de você tentar, né, encontrar a mesma resposta utilizando 2 critérios. Desses 2, você escolhe o prático, o fácil, né? O método mais fácil para vocês aí. Vamos para um segundo modelo. Exemplo 2 ou exercício 2. Olha só. Fornecer a reação C6H12O6. A glicose, né, pessoal? Vai sofrer uma fermentação e vai produzir 2 moléculas de etanol. Mais 2 mol de gás carbônico. Tem um enunciado, claro, né, que ele escreve para você, dizendo que o etanol pode ser produzido a partir da fermentação da glicose. Ok? Então, essa substância aqui é quem? O etanol. Aí, ele, no enunciado, ele fala para você quem é o etanol e te fornece a molécula. Porque nós não sabemos, nós não somos obrigados a saber todas as moléculas, né? Então, é muitas moléculas. E aqui, algumas vocês já sabem, porque trabalha o básico, né? Glicose. Beleza? Então, aqui é um mol de glicose. Veja que já tem coeficiente, ó, pessoal. E o processo aqui diz que foi fermentado. Quem foi fermentado? Açúcar. O que é que açúcar virou? Então, eu tenho aqui as minhas leveduras, né? Que vai fermentar as minhas leveduras e vai produzir álcool e gás carbônico. Processo de destilação. Você obtém isso. Agora, vamos aos problemas. Sabendo que a reação tem rendimento de 80%. Rendimento de 80% também, igual a primeira, coincidência. Certo? Qual será a massa do etanol produzida por 360 gramas de glicose? Então, ele forneceu o quê? 300 gramas de glicose. E quer saber a massa que é produzida de álcool. O álcool está aqui, ó. A substância é essa e essa que você vai relacionar. Aquela você tira fora. Agora vem comigo escrevendo a proporção dos coeficientes. Ó. Então você tem o quê? 1 mol. Aqui você tem 2 mols. Beleza? O que é que você fez? Primeira linha. Segunda linha, fazer continha, a conversão. Você vai transformar mol para massa, porque ele me forneceu, ó, 360 gramas de glicose. Vai produzir quantos gramas de etanol? X. Beleza? Então, vamos converter o quê? Mol para massa. Olhando o quê? TP.
que é ATP? Você lembra que é a tabela periódica? Ó, carbono, na tabela periódica, 12. Vezes 6, 72. Hidrogênio na tabela, 1 vezes 12 vai ser igual a 12. Oxigênio, 16 vezes quanto? 6, que vai dar 96. Quando somar tudo isso, pessoal, olha quanto que nós vamos encontrar. 180 gramas para cada mol. Se aqui eu tenho mol, então a massa aqui correspondente é de 180 gramas. Tudo pizza, né? Então, corra a tabela periódica, porque nem sempre o exercício fornece, entre parênteses, no finalzinho, no rodapé da questão. 2 mols do álcool. Então, essa aqui foi a continha da glicose. Vou colocar aqui, porque depois você tira um print, que eu preciso apagar e fazer a terceira linha. Ok? Agora vamos fazer do etanol. Ó, carbono é 12. Vezes 2 dá 24. Você deve estar perguntando, professor, e esse 2? Querida, esse 2 é o coeficiente, é o número de mol. O resultado obtido eu multiplico por 2. Tá? Então, esse 2 aqui, você vai dobrar o resultado obtido para a massa, que aqui é sempre um mol para massa da molécula. 24. Hidrogênio, pode ver que é 1. Só que eu tenho 5 e lá na ponta eu tenho mais 1, faz 6. Viu essa? Ó, 5 hidrogênio com mais 1 aqui da ponta dá 6. Então, já multipliquei por 6. Oxigênio, 16. Vezes 1. Vai ser 16. Quando você somar aqui, ó, 30 com mais 16, 46 gramas por mol. Beleza? 46 gramas por mol. E 2 mols? Se ali você achou a massa para 1 mol, 46, e 2, 92. Não é isso? Então, aqui você vai ter o quê? Ó? 92. Por quê? É 2 vezes 46. E a massa correspondente vai dar 92. Ok? Então, 1 mol de glicose, 180. 2 mols de álcool, 92. Lembrando que 1 mol, você obteve 46. E 2, 92. Ok? Então, isso aqui que você fez a continha foi para o etanol. E esse de baixo foi da glicose. Ok? Então, agora vamos tentar montar o que o problema nos deu. Qual é a massa da receita? 360, né, gramas. 360 gramas também de glicose. Só que o rendimento é quanto? 80%. E o que é 80%? 0,8. Que está do lado do reagente. E aqui vai ser o quê? X, que é a massa correspondente a etanol. Então, multiplicando, vai ficar 180x, que é igual 360 vezes 0,8 vezes 92. X é igual. Tudo isso aqui você multiplica e divide depois por 180. Calculadora. Então, vamos lá. 360 vezes 0,8 vezes 92. 26.496. 26.496. Dividido por 180. Que ele está multiplicando, passa para cá dividindo. Tudo pizza, galera? E aí, só alegria. Dividido por 180. 147,2. 147,2 gramas de etanol. Olha aí a resposta do exercício. Então, cuidado a resposta, que pode ter as alternativas com 180, 92, 360, 26.496, que são números que você vai encontrar no decorrer do exercício. Certo?
E aí você tem, no final, 142,2. Porque 180 está para 92. E 360 estaria para 100%. Certo? É o teórico. Só que o rendimento é real, 80%. Então, 142. Então, não vai, ó, 360, de 360 gramas que colocou para poder fermentar, só vai produzir 142 gramas, 147,2 gramas de etanol. 80%, né? Tudo pizza, pessoal? Então, se você fosse fazer aqui a regrinha, o outro modelo, você não considera o 0,8. 360 está para X. Então, 360 vezes 92 dividido por 180. Aí é que depois você ia considerar o valor para 100%, que é o esperado, 100%. E 80. Aí você ia encontrar do mesmo jeito 147,2 gramas. Ok? Esse é o valor obtido. Tranquilo aí? Então, nós estamos fazendo rendimento de reações, utilizando estequiometria. Primeira linha, número de mols. Segunda, vou fazer as continhas, as conversões, né? As transformações para igualar e deixar na mesma unidade de medida. Terceiro, aí eu tenho a opção de colocar o valor do rendimento no meu reagente. Certo? E encontro a quantidade do produto pedido para essa realidade de 80%. Mas eu posso considerar a outra maneira de 100% teoricamente e 80% vai corresponder à massa esperada também de 147, como foi feito naquele primeiro modelo nosso, tá? Aqui você pode optar também e fazer, não tem problema. Como? Ó, até aqui, ó. Já que nós estamos com ela no quadro, faz logo ela aí, JP. Ó, 180, vou fazer até ela mais prática. 180 vezes x, 360 vezes 92. Dá quanto? 33.120. X é igual 33.120 dividido por 180. Deu 184 gramas, que vai estar para quantos por cento? 100%. A massa obtida, 100%. Mas será que de 184 gramas que foram obtidas, realmente vai produzir 100% de etanol? Não, porque ele disse que 80% é o rendimento da reação. E aí você tem 100x, que é igual 184 vezes 80, 14.720. X é igual 14.720 dividido por 100. E aí, o que é que você vai obter? X vai ser igual a 147,2 gramas. Mesmo valor obtido lá no canto direito do quadro. Que você já tem o resultado, né, que eu tinha até apagado, né? 147,2. Mas você tem lembrança do valor, ó. 147,2 gramas de quem? Do etanol. Tá? Do etanol. Então, X aqui vale 147,2. Então, você escolhe, ou vai usando rendimento como detalhe, né? Ou faz 100% e depois aplica o rendimento real. Você vai ter um valor abaixo do que é esperado. O esperado aqui, ó, é 184. Mas de 184, olha quanto que produziu. 147,2. Desconta disso aqui. É o que está, como se diz, para trás sem sofrer reação. Né? Então, de 184 só produz 147,2. O restante aí você subtrai e corresponde a 20%. Tranquilo? É trabalhar rendimento de reação. Vamos fazer mais um aqui para poder a gente fechar, né? A nossa aula. Certo, galerinha? Então, atento aí a rendimento da reação. Primeiro, interprete, leia o problema de tudo, faça o balanceamento da equação. Sem balancear, você vai cometer os erros muito, simples, porque não balanceou. Então, nós temos que ter essa
essa percepção e fazer o balanceamento da equação. Ok? Não deixe passar. Ok. Vamos para o terceiro exemplo, né? Ou terceiro exercício aqui para a gente determinar o rendimento da reação. Então, vamos lá. De acordo com a reação NH4NO3, nitrato de amônio, produzindo N2O, que é o monóxido de nitrogênio, mais 2 moléculas de água. Então, se colocou o 2 aqui, significa que aqui já tem o número 1, e aqui também tem o número 1. Subentende, a gente vem e coloca para deixar balanceadinho, tá? Já foi dado balanceado, mas eu não vou confiar, eu vou olhar no ato da resolução. Diz o seguinte, a questão, o óxido nitroso, esse aqui, tá? Pode ser chamado de óxido nitroso, ou monóxido de nitrogênio, é usado como anestésico em partos. A sua obtenção é dada pela reação apresentada na equação química abaixo. Se for usado 6 gramas de nitrato de amônio, olha aqui, 6 gramas de nitrato de amônio. Então, essa substância nos interessa. Ele deu a massa lá correspondente de 6 gramas. Pergunta, e foram obtidos 2,97 gramas do óxido de nitrogênio. 2,97 gramas do óxido de nitrogênio. Tudo ok? Qual o rendimento da reação? O que é que ele quer saber? Quanto que vai render? Quantos por cento? Ok? Aí agora, vamos para o cálculo. A reação está balanceada. Das substâncias aqui na reação, vou pegar o nitrato de amônio, porque ele me deu 6 gramas desse nitrato de amônio. Vai sofrer, na verdade, uma decomposição. Quebra-se esse composto aqui molecular, que ele é composto, em novas outras substâncias. Uma reação de decomposição, tá? Ou de análise. Vamos lá. Então, você tem, para essa substância aqui, 1 mol. Para essa outra substância que está relacionada, 1 mol. Tranquilo. O que é que você tem que fazer? Converter, olhando na tabela periódica, a conversão que você está fazendo na primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. Vamos converter para massa. Ó. Por quê? Ele me deu, na receita, a massa também das substâncias que ele quer relacionar. Aí eu tenho que ir para a tabela periódica. Ó. Nitrogênio na tabela, 14. Vezes 2, porque eu tenho um N aqui, outro aqui, ó, dá 28. H1 vezes 4. Vai ser igual a 4. O O, 16. Interessante a tabela, tá, pessoal? 48. Tá ok? Somando. 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Vai 2. 4 mais 2, 6. E 2 que subiram, 80. É a massa para 1 mol. Então, aqui você tem gramas por mol. Entende? Toda a massa que você obtém aqui é correspondente a 1 mol. Então, aqui eu tenho 80 gramas do nitrato de amônio. Agora, vamos achar a massa correspondente para o óxido nitroso, ou óxido de nitrogênio, como ele referiu no enunciado. Então, nitrogênio aqui vale, ó, 14 vezes 2, 28. O oxigênio, 16. Uma vez aqui, ó, 16.
Somou isso aqui, deu 44. 44 gramas. 80 está para 44 gramas. Olha aí a beleza? Então, você fez o quê? Mol, transformou para massa. Mol, você transformou para massa, porque ele me deu massa e massa. Tudo massa. E agora? A terceira linha. A terceira linha, vamos ver. Quanto que ele me deu aqui? 6 gramas. Beleza. Vezes R de rendimento. Não falei para você? Que tem que colocar o R de rendimento quando ele pedir? Porque quando ele deu, a gente colocava dividido por 100, 0,8 lá no caso. Agora ele quer o rendimento da reação. Então eu vou colocar a letra R. E aqui vai estar quanto que ele me deu? Também do produto, 2,97 gramas. Olha lá, ele deu a quantidade em massa de 2 substâncias. Então, qual é a única incógnita aqui, ó? É o R de rendimento. E nós vamos fazer o quê? Multiplicar esses aqui, depois multiplicar esses dois. Fácil demais, gente. Ó, 6 vezes 44 vezes... Vou até colocar o R aqui de vermelho, para você destacar, igual 80 vezes 2,97. Ok? Então, vamos lá. 80 vezes 2,97. 237. Então, esse valor aqui, esse lado deu 237,6. Aqui deu 6 vezes 44. 264 vezes o R. Então, R, que é o rendimento, vai ser 237,6 dividido por 264. Olha só, estão chegando o valor. 237,6 dividido por 264. Deu 0,9. E aí? 0,9. Como é rendimento, se trata de porcentagem, então, vezes 100, você vai ter uma marca de rendimento 90%. Olha que beleza? O rendimento, então, dessa reação, ela se processou 90%. Né? Quase que chegou nos 80 lá de novo, né? Coincidência. Mas aqui foi 90%. 90%, né? Significa que das 6 gramas que você colocou para sofrer a decomposição, a fermentação, a decomposição do nitrato de amônio, então houve uma formação de 2,97, ok? E aí corresponde a 90%. E se fosse fazer de outra maneira, tá? Aí você ia proceder daquele mesmo... Dá um print aí, fazendo favor. Você ia proceder daquele mesmo modo que a gente procedeu lá nos reagentes limitantes e no reagente em excesso. Você tinha que descobrir, de fato, aí, quem que estava em excesso, quem está no limitante, porque eu tenho aqui, ó, tudo completo. Eu tenho massa, massa, massa e massa. Aí eu tinha que fazer a conta para encontrar quem está em excesso, tira o excesso e corresponde à porcentagem real para você. Beleza? Aí você teria o resultado 100%. Tira um print aí para a gente tentar fazer ela. Porque você tem reagente e você tem lá o produto. Você viu? Porque quando a gente tem reagente limitante e reagente em excesso, você tem o quê? Os reagentes. Aqui só tem um reagente. Então, não dá para determinar aqui fazendo quem é o reagente que está em excesso, quem é o reagente que está em
limitante, porque eu só tenho um único reagente. Ok? Então, vamos ter bastante cuidado na hora da interpretação. Aí, a outra maneira de você resolver esse mesmo enunciado aqui, esse mesmo exercício, vou apagar aqui embaixo, você tem, tira o R daqui, tá? Tira o R daqui, e aqui vai ser X no lugar do 2,97. Vamos ver o que é que acontece. Vou apagar aqui o cantinho. O cantinho aqui, lembra que deu 90%, tá? Deu 90%. Aí, a outra maneira, você tira o R daqui, o 2,97 deixa para o final, aqui você vai chamar de X. As 6 gramas você tem, que é o reagente, e lá você vai ter uma formação do produto, teoricamente, vamos encontrar esse valor aqui e jogar ele para 100. E o 2,97 vai estar para uma nova porcentagem, que é o 90 que a gente quer encontrar. Então, aqui você tem, ó, 6 vezes 44, você já tem o valor de cá, tirando o R, ó, 264. E 80, no lugar do 2,97, você tem quem? X. Ok? Aí eu apago aqui o valorzinho, porque agora é 80x. 80x. Aí você vai ter 264 dividido por 80. E x é igual a 264 dividido por 80. 3,3. 3,3 gramas daquela substância lá, N2O. Aí você fala, opa, marca a letra lá que tem 3,3. Tem a letra, 3,3. Aí você vai lá, marca, errou. E aí, isso é rendimento? Não é. Agora ele quer saber, isso aqui, que é o que encontrou, vai estar para quanto, pessoal? Não é o teórico? Esperar que isso aqui reaja numa formação de 100%? Isso aqui é o produto formado, acreditando que 6 gramas sofre uma decomposição e forma do produto uma quantidade de 3,3 gramas. 3,3 gramas dessa substância, ela está para quantos por cento teoricamente? 100. E o 3, e o valor que ele deu para nós lá? 2,97 gramas. Corresponde a Y%. Aqui tem que dar uma noventinha. Então, Y é igual a 2,97 vezes 100, 29.700. Dividido por 3,3. E aí você vai ter 29.700 dividido por 3,3. E aí você encontrou 90%. Ok? 2,97 vezes 100. Deu 297. A cabeça já está pifando, né, Zé? Dividiu isso aqui, você achou 90% também. Dividido por 3,3. Noventinha. Pode fazer aí que bate. Então, essa aqui é a outra maneira que você faz para encontrar. Não coloquei o R, ó. Aqui você não colocou o R, colocou a massa do reagente, que é o que ele deu lá, ó. 6 gramas. Coloquei aqui. 6 gramas, X. Qual é a quantidade do óxido de nitrogênio produzido com 6 gramas? 33. Isso aqui, teoricamente, está para quantos por cento? 100. Mais real, foi quantos por cento? 90. Porque o valor obtido é teórico, 100%. E ele deu uma massa de 2,97, que é produto. Está para Y. Multiplica cruzado, resolve, 90%, rendimento da reação. Marca a letra que corresponde a 90%. Pessoal, é por aqui. Rendimento, espero ter passado para vocês
esses 3 modelos de exercício para trabalhar rendimento numa reação química. Não se esqueçam. Primeira linha, número de mols. Segunda linha, as conversões para você transformar mol em massa. E outras relações, para deixar tudo igual. E a terceira e última linha, você trabalha colocando o R de rendimento do lado dos reagentes e faz a multiplicação em X, beleza? Ou então você trabalha dessa maneira que eu te apresentei aqui no final, deixando o rendimento para trabalhar no final aqui 100%. E encontrar o valor real que é abaixo do 100%. Lembra da pipoca? Nem todos os grãos, nem todos os caroços lá de milho estouraram. Então, 100% foi o que eu queria. Mas, na verdade, eu estou jogando muitos caroços fora que não estouraram. É a realidade. Um abraço e até a próxima aula. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, lá de Química Dinâmica, e compartilhe com os demais colegas. Abraços!